Verbos e letras, consigo, de novo, hoje para conversarmos sobre um tema que tem a ver com o país onde nós estamos, tem a ver com a cidadania que vivemos, ou da qual nos afastamos, tem a ver com a contribuição que cada um de nós tem a obrigação, como cidadãos, como cidadão nacional, de dar para a nação, para o país em que vive, para a nacionalidade que é a sua. Tenho comigo José António Oliveira Dias, autor de Poder Local nas Constituições Portuguesas. Em primeiro lugar, as minhas desculpas por me engasgar. Poder Local nas Constituições Portuguesas, é assim é que é. José António Oliveira Dias, não há apresentações, nem pensar nisso, é uma cara mais conhecida da TVL, é um dos nossos parceiros há muitos anos já. Portanto, não vale a pena estar com apresentações e está hoje aqui comigo, desta vez não no papel de orientador da conversa, como é costume, mas, pelo contrário, de colaborador numa conversa, enfim, como para responder, enfim, para conversarmos um pouco sobre o tema deste livro que ele agora editou e que tem a particularidade na prática de ser uma história de Portugal a partir das Constituições que ao longo dos séculos têm orientado de alguma forma a vida nacional, a vida política nacional. Disse mal? Não, está muito bem. Parece que é exatamente isto. É exatamente isso. De facto, o poder local tem sido dos temas, enfim, mais debatidos, mais elaborados e, eventualmente, mais debatidos e eventualmente, mais batidos da política, enfim, nos últimos anos, então, nos últimos tempos, então, muito se tem falado do poder local. Umas vezes para lhe dar força, outras vezes para lhe tirar força, consoante a maré. Mas uma coisa é certa, o aparecimento deste livro, desta obra, traz-nos aqui a compilação do que é a evolução ao longo dos séculos, porque esta história começa no início dos inícios, começa no verbo. Bem lá atrás. Até aos nossos tempos atuais. Isso. Ora bem, porquê este livro? Porquê é que aparece esta compilação agora? Qual é o objetivo? O objetivo é simples. O objetivo é fazer a divulgação daquilo que penso relativamente à ordem constitucional e ao papel que o poder local tem nela e o municipalismo em geral. A ordem constitucional, podia-se pensar, bom, mas isto, a nossa primeira Constituição é de 1824, não é assim tão antigo quanto isso. Bom, a ordem constitucional não começa com a primeira Constituição escrita, não é? Até porque, se formos ali a terras de Sua Majestade, a Grã-Bretanha não tem uma Constituição escrita, mas tem uma ordem constitucional, que é um conjunto de práticas de direito que, ao longo dos tempos, se foram estabelecendo. E, portanto, o direito consuetudinário, o direito que tem vindo a ser praticado no dia-a-dia é aquele que é seguido. Em Portugal, de facto, constituições escritas começam no século XIX. No tempo da monarquia, tivemos 4 constituições. E no tempo republicano, portanto, de 1911 para cá, tivemos uma série delas. Há aqui uma questão que se pode colocar, que é esta. Ainda temos em vigor a Constituição de 76, ou a Constituição de 76 já não é o que era, parafraseando aí uma frase muito conhecida, e agora temos uma coisa completamente distinta.
E isto veio a propósito porque quando o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, jurou a Constituição, jurou sobre a Constituição original, aquela que teve a primeira impressão em 1976. E eu dei por mim a pensar que a carga ideológica que a Constituição de 76 tinha desapareceu. Nessa medida, nessa perspectiva, aquilo que temos hoje já não é a Constituição de 76. Houve um conjunto de evoluções, positivas ou negativas, não vou entrar nesse domínio, muito embora eu acho que tenham sido positivas as evoluções que a Constituição tem vindo a conhecer ao longo destes 40 anos. Hoje não tem aquela carga ideológica que os constituintes resolveram introduzir na primeira Constituição Democrática. Dou só um exemplo. Alguns dizem que são emendas à Constituição. Pronto, isto é uma americanada, se me permite este termo, portanto, se estivéssemos nos States, são emendas, não é? São emendas à Constituição. Aqui podíamos também chamar de emendas. O termo emenda entre nós significa que é corrigir algo. É corrigir alguma coisa, exatamente. Para eles não, para eles é um anexar de algo novo. Exatamente. Mas no nosso caso, dou apenas aqui um exemplo de algo que desapareceu do texto constitucional original e que fazia toda a diferença em termos ideológicos, que era a irreversibilidade das nacionalizações, não é? Para nós percebermos um bocadinho a dogmática constitucional, portanto, aquele núcleo de matérias que não se podem mexer, não é? Em teoria, portanto, é a chamada dogmática constitucional, tem um conjunto de matérias que são intocáveis. Pode-se mexer em tudo menos naquilo. E a irreversibilidade das nacionalizações que foram feitas estava aí. Eu reparei que disseste intocáveis, não disseste irrevogáveis. É que o termo irrevogável agora, fruto aí de alguns políticos, de um político em particular, sofreu uma metamorfose e já não significa aquilo. Não, estamos a brincar, mas é no fundo isso. O intocável no sentido de ser irrevogável, isto é, no sentido de não se poder mexer naquele normativo. E isso desapareceu, não é? É como a célebre questão de a natureza republicana do Estado português está incluída nesse conjunto de matérias que não se podem tocar. Bom, mas se outras havia e foram tocadas, nada impede que esta também não seja tocada. Portanto, isto é tudo uma questão de perspectiva. Agora, o que tenho para mim é que, sendo o atual texto constitucional mais evoluído que o texto constitucional inicial, e isso percebe-se, não é? Na altura tinha de ser assim, mas, em bom rigor, a Constituição que temos hoje difere bastante, mas bastante mesmo, da Constituição de 76. O poder local tem conhecido alguma evolução também, fruto das inovações constitucionais, mas sobretudo fruto da legislação ordinária, da legislação normal, se posso utilizar este termo, que o Parlamento e o Governo têm vindo a fazer ao longo destes 40 anos. E tem havido aí uma clara evolução. Agora, ainda ao encontro daquilo que me perguntavas, relativamente ao porquê de fazer este livro. É um pouco também, para dar a conhecer que, desde muito cedo, tem existido uma ordem constitucional em Portugal que se foi mantendo e orientando os desígnios do país até chegar ao momento em que ela começou a ser escrita. E é por isso que eu no prólogo falo muito de temas como o que é ser a nação, o que é o povo, o que é o país, o que é tudo isso que nos dá aqui uma matriz única e singular na Europa e que faz de nós, Portugal, independentemente de ser um reino ou de ser já um país nos tempos mais recentes, mas sermos o primeiro país a surgir na Europa Ocidental. As fronteiras que temos hoje são, grosso modo, as fronteiras que nós fixámos no século XII, XIII. E, portanto, assim como o Brasil no continente americano, desempenha também esse papel. O primeiro país com as fronteiras mais ou menos atuais, não é? Na América é o Brasil. E depois então é que foram surgindo todos os outros países à volta deles. E, portanto, o Brasil cumpriu no continente americano a mesma função que nós cumprimos no continente europeu. Há aqui
Sim, o Brasil, coincidência poucos bastante ajustamentos interessante. teve. Agora, a partir do momento em que o poder local, os municípios, antigamente falava-se em concelhos, mas os municípios começam a ter um papel importante no desígnio do país, desde logo quando as cortes começaram a aceitar a representação dos municípios através dos procuradores, ou chamar-lhe-íamos deputados. Não é? Mas olha uma coisa, mas a definição de poder local, perdão, a definição do poder local e do seu conteúdo, a forma de exercer esse poder, se é um poder local, é um poder para ser exercido, a maneira de o exercer tem sofrido alterações profundíssimas ao longo de todo o tempo. Se nos contivermos, todas estas definições têm vindo a ser... Têm vindo a evoluir, exatamente. Não há uma definição do que é o conteúdo do poder local. Bem, em rigor, essa definição, em traços largos, está na Constituição. Ou então é uma definição que está permanentemente em mudança. Permanentemente em mudança, sim. Acompanha a dialética dos tempos, não é? Uma vez que, com a evolução das sociedades, os tempos vão se adaptando e o poder local vai se adaptando ele próprio também. E, nessa medida, o que nós temos em Portugal, sobretudo agora, nestes últimos 40 anos, e estamos a falar desde 76 até agora, tem havido aqui uma evolução que temos que registar. Não tanto... o poder local aqui, na Constituição Portuguesa, tem ali umas linhas mestras e depois, a partir dali, o legislador ordinário vai dando esta orientação, aquela orientação, em função daquilo que entende que é mais adequado em cada momento. Nesta altura do campeonato, o poder local em Portugal está a sofrer algumas alterações, porque em certas matérias cristalizou-se, isto é, está numa fase de obsolescência que é inaceitável, coisas que não mudam, não é? Estou-me a referir muito em particular à gestão autárquica que nós temos, a gestão municipal, o governo local, não é? O conteúdo, como dizias e bem, o exercício do poder local, parte-se do princípio que há aqui um poder que é preciso exercer. E exercer em benefício de quem? Da população que é representada pelos órgãos eleitos dos municípios e das freguesias. Freguesias que também são entidades de caráter municipal, tal qual são os municípios, não é? Não é por serem freguesias que são menos autarquias que os municípios. Pois, e assim, a pergunta que se põe, e que eu ponho claramente é essa. Estas redefinições constantes têm beneficiado de alguma maneira os utentes deste poder, portanto, aqueles a quem este poder é dirigido? Os destinatários finais. Os destinatários finais? A população. Eu sinceramente, vamos ver, eu acho que sim, mesmo considerando que a carga, nós burocratizamos os nossos eleitos locais. Burocratizamos. E há coisas tão simples como estas. Se eu quiser falar com um vereador, com qualquer vereador, seja do município da minha residência, que é Odivela, seja do município onde eu profissionalmente exerço a minha atividade, que é Lisboa, não tenho qualquer hipótese. É que não tenho qualquer hipótese. Ora, isso contraria a finalidade última dos eleitos locais, que é estarem próximos da população que representam. Nós formos ao Brasil, por exemplo. No Brasil, vou só dar este exemplo. As Assembleias Municipais no Brasil designam-se câmaras municipais e as câmaras municipais designam-se prefeituras. Bom, as câmaras municipais no Brasil, que equivalem às nossas Assembleias Municipais, são constituídas por eleitos e cada eleito, portanto, cada membro daquelas Assembleias recebe a população local. Uns com agendamento, outros sem agendamento. Basta que o cidadão se queira deslocar ao gabinete do membro ou ao espaço físico onde o membro da Assembleia está, fala com ele, apresenta-lhe os problemas e então depois o eleito na Assembleia, em sede da Assembleia, apresenta esses casos, apresenta tudo aquilo que lhe é trazido pela população representativa. Isso em Portugal é impensável. Mas é impensável um membro de uma Assembleia Municipal estar disponível para receber cidadãos. Até porque isto implica ter disponibilidade para. Não é? Enquanto que em Portugal isso é uma função exercida
nos tempos livres, se quisermos pôr as coisas nestes termos. No Brasil, não, é a tempo inteiro. Então, e não, e o que é que te parece? Enfim, até da tua experiência prática como autarca, que já foste. E que sou, e que ainda sou. E que ainda és. Esse afastamento diz que as pessoas, enfim, os fregueses, e os municípios não se sentem representados. Recebidos pelos seus representantes. E aqui não são, porquê? É por falta de tempo? Claramente. Ou é porque esses representantes se autoconsideram um estatuto? Sim, pronto. Também temos disso. Também temos disso, pessoas que são eleitas para um determinado órgão e que a partir daí é o elevador social. É que eu não me esqueço daquela anedota do eu que sou Presidente da Junta. Não é? Eu é que sou o Presidente da Junta, exatamente. É o elevador social a partir do momento em que são eleitos para um patamar de poder, ainda que pequeno, mas que, enfim, tem a sua, digamos, o seu impacto, tem a sua importância. Essas pessoas acabam por... lá está. Aquilo que eu dizia em relação a um vereador também se aplica a um Presidente de Junta. Não é fácil falar com um Presidente de Junta. A não ser que eu ando de metro todos os dias e nunca vi um Presidente de Junta do metro, quer dizer, isto... mas a verdade é esta, a verdade é que os eleitos estão demasiado afastados da população. Nesse aspecto, mas depois, o problema também é este. E o problema também é este, é que os órgãos municipais, e quando digo órgãos de natureza eletiva, portanto, claramente, o órgão executivo e o órgão deliberativo, tanto ao nível da autarquia municipal como da autarquia paroquial, que é a freguesia, têm um objetivo. E esse objetivo é o da representação. Como é que eu posso representar um cidadão Paiva de Setúbal se eu não sei quais são as suas necessidades, não sei quais são as suas expectativas, não sei quais são os seus problemas, como é que eu vou representar na Assembleia? Não posso. Não é? E porquê que isso é assim? Porque a lei ordinária, a Bíblia, se quisermos, dos eleitos locais, prevê que alguns exercem a tempo inteiro e os outros muitos exercem sem tempo inteiro. Portanto, uns têm uma remuneração, outros recebem uma senha. Isto é como numa equipa de futebol. Se há um que ganha mais que os outros, é ele que marca os golos, que eu só estou aqui para bater palmas. E, portanto, isto passava por uma reformulação completa em termos de exercício de funções de eleito local e dar condições aos eleitos de exercerem a sua função a tempo inteiro. A tempo inteiro e junto das populações que representam. Outra coisa importante também é a limitação da disponibilidade para... No Brasil, por exemplo, mais uma vez vou buscar o Brasil, aliás tenho um outro livro que falava na experiência brasileira, cabo-verdiana e portuguesa, em termos de autarquias. Foram países onde eu estive a estudar o sistema municipal. E, mais uma vez, no Brasil, os eleitos locais têm uma limitação de mandatos, só podem fazer 2 mandatos. Isto a partir de 2000, porque antes de 2000 só podiam fazer um único mandato. Bom, a essência da obrigação de um cidadão contribuir para a sua comunidade reside nisto, reside num período em que ele se dedica a tempo inteiro a essa função, mas depois acabou e regressa à sua vida profissional, não é? O que não falta aqui em Portugal é eleitos locais que já nem sabem qual é a profissão que exercem. Eu, na universidade, tive um colega que era vereador em Rio Maior e ele dizia-me, eu quando tiver que regressar, eu era professor de uma disciplina qualquer que já não existia, e portanto ele dizia, quando tiver que regressar já nem sei o que é que vou fazer, porque já não existe a disciplina que eu dava. Quer dizer, eu estava há tantos anos nisto, não é? E ainda continua, penso eu. Mas há esperanças, vamos lá ver, e agora regressando aqui tanto ao tema central do livro, deste livro, há esperanças de que venham a surgir adaptações, emendas, vamos chamar assim, que conduzam... Se não houvesse esperança, eu nunca teria... vamos ver, o poder local é para mim um tema que me fascina já há muito tempo e por isso é que desde muito cedo comecei a participar quando foi criada a freguesia de Famões, fiz parte do primeiro lote de eleitos da freguesia de Famões. Estive
com muito gosto e dedicação na criação do município de Odivelas. Fiz parte da Associação Nacional de Freguesia. Portanto, há um conjunto de experiências que eu tenho, e eu posso dizer aqui uma coisa, eu tenho não vou dizer que sou uma pessoa muito humilde, e alguns até podem dizer que isto é um pouco de arrogância, mas eu quando estive numa Assembleia de Freguesia, designadamente a de Famões, fazia coisas que só mais tarde é que vieram a ganhar expressão nacional porque o legislador entendeu que aquilo eram boas práticas que deviam ser seguidas. Não é? Eu fui chefe de gabinete num município, na Madeira, e havia coisas que nós fazíamos que não existiam em mais lado nenhum, quer dizer, boas práticas, entenda-se, boas práticas. E, portanto, se não houvesse a esperança de que as coisas pudessem vir a conhecer uma evolução positiva, num futuro mais próximo ou menos próximo, isso é a única dúvida que tenho é essa, se vai ser tão rápido ou menos rápido. Mas que as coisas vão evoluir nesse sentido, eu não tenho muitas dúvidas disso. Pode não ser no meu tempo, não é? Um livro, isto aqui, é uma coisa que, quando eu morrer, está cá, para quem quiser ler. Eu ainda hoje leio livros do Alexandre Herculano, um eminente historiador, que foi presidente da Câmara do Conselho de Belém durante um ano, não é? E que era um entusiasta acérrimo dos municípios e que depois saiu desiludido com aquilo que se praticava em termos legislativos. Portanto, a realidade impôs-se, parafraseando um ex-presidente da República recentemente. Portanto, é um contributo que eu dou. As minhas ideias estão vertidas aqui neste livro e nos outros que eu escrevi sobre o poder local. Desde logo o primeiro livro sobre o poder local que eu escrevi chamava-se A Cartilha do Eleito Local. Não quero aqui fazer publicidade porque o livro está esgotado, não tenciono reimprimi-lo e, portanto, posso falar isso à vontade. A Cartilha do Eleito Local foi um livro que eu escrevi precisamente na prática diária da minha função como eleito local na freguesia de Famões e no relacionamento que tinha com outros eleitos locais. Eu sentia que havia coisas que nunca tinham sido explicadas. As pessoas faziam, nunca mais me esqueço, ainda Famões pertencia à freguesia de Odivelas e a primeira vez que participei numa coisa assim, muito semelhante a isto, foi ser membro de uma mesa de voto. E então, na altura, fizeram uma reunião com todos os membros das mesas de voto e eu, muito preocupado, a fazer muitas perguntas, e alguém me disse assim, não vou dizer quem é, porque é um político ainda não ativo, disse-me assim, ouça, não tenha problemas, você vai ter lá gente que faz isto já há muito tempo. Pronto, e eu então descansado com esse conselho, lá vou para casa, mas não fosse o diabo de selas, fui ver a parafernália de documentação que foi na altura fornecida, diplomas e tudo isso, para estar minimamente informado. Bom, e bem fiz eu, porque depois cheguei à conclusão que efetivamente havia muita gente que fazia aquilo há muitos anos, mas de forma errada. Portanto, há muitos anos que se cometiam os mesmos erros. Pronto, isto para dizer o quê? Para dizer que é com estes pequenos contributos, e por isso eu ter feito a cartilha do eleito local, que enfim, abordava casos práticos e a forma como esses casos práticos podiam evoluir. Depois, o outro livro que eu referi, que era uma comparação dos sistemas municipais portugueses, brasileiros e cabo-verdianos, isso teve a ver com o meu percurso académico. Portanto, o meu percurso académico foi na área da administração pública, administração regional e autárquica, e isso levou-me a querer estudar esses sistemas municipais. E a ter uma visão muito, muito próxima daquilo que são as imperfeições. Não há sistemas perfeitos. Há esses sistemas que são o que são e nós contribuímos para os melhorar se quisermos. Eu podia optar por não fazer nada disto, não é? Não, para que escrever livros, não é? Eu não escrevo livros para ganhar dinheiro, primeiro porque é uma maçada andar a vender livros e depois porque há um ou outro que são edições de autor e, portanto, isso não dá para ganhar dinheiro nenhum. Mas é o prazer de colocar na disponibilidade de outros aquilo que nós sabemos, as práticas e a experiência que nós fomos adquirindo ao longo de alguns anos até hoje. O poder local das Constituições portuguesas tem basicamente esse enfoque, é mostrar que o poder local em Portugal, o municipalismo, e quando digo municipalismo é com a abrangência que Alexandre Herculano lhe dava, municípios e freguesias, tiveram um peso na consolidação do país desde Dom Afonso Henriques até hoje. Digo Dom Afonso Henriques para não ir mais para trás. E isto não é uma coisa de sumenos.
Atualmente, tenho para mim que a Constituição devia ter aqui uma maior, devia dar uma maior proteção às questões do poder local, porque a verdade é esta: os municípios e as freguesias são um bocado reféns da conjuntura do momento, não é? Se há um governo mais assim, as coisas são de uma maneira; se é mais assado, são de uma outra maneira. Bom, falta aqui uma questão de pormenor. Então, e se eu quiser comprar o livro? Este é um livro Onde é que eu vou à procura dele? só se consegue comprar online. Portanto, o meu editor é Artelogy, que acabar em Y no fim. É entrar no site deles e procurar o livro. Portanto, ou colocando o nome, o poder local nas Constituições Portuguesas, ou o meu nome, José António Rajane Oliveira Dias, e pronto, e pode ser adquirido online. Eu sei que o editor no Norte tem isto em 2 ou 3 livrarias, sinceramente não sei quais são, mas estando disponível online é mais simples até de chegar ao livro do que propriamente ir à procura de uma livraria que tenha o livro. É tão simples quanto isso. Bom, então, e quanto ao poder local nas Constituições Portuguesas, aquilo que eu tenho a dizer que, não sendo o Oliveira diz um desconhecedor da matéria, é de admitir que este otimismo que ele aqui anuncia seja de facto otimismo e não desconhecimento da matéria, porque isso nós sabemos que realmente não é. Fica para, em caso de dúvidas, no contacto connosco também esclarecemos qualquer dúvida que possa haver relativamente à aquisição do livro, para quem o queira fazer. Também pomos, seja quem for, em contacto com o autor. Resta-me agradecer a Oliveira Dias a vinda até aqui. O livro tem uma apresentação bem vincada, de resto com capa rija, que é uma coisa que é muito raro aparecer e tem um ótimo aspecto. E o conteúdo, também do meu ponto de vista, é francamente interessante. Quem se interessa por estas questões e queira ficar a saber, enfim, a ter uma ideia global de toda esta evolução, tem aqui essa compilação, um auxiliar precioso. Oliveira, muito obrigado. Eu é que quero desde já agradecer à TVL, fico penhoradamente grato por a possibilidade que me dão ao meu 5º livro de fazerem uma pequena entrevista. Mas de facto este é, digamos, não vou dizer que isto é o mais importante, o livro mais importante é aquele que ainda não escrevemos. Ora bem. Pronto. Mas numa altura, num ano em que se faz 40 anos da Constituição, em que houve tantas efemérides e houve tantas cerimónias à volta da nossa Constituição, e numa altura em que o municipalismo português está a atravessar por fases de profunda reestruturação, não falámos na regionalização, porque isso é um tema que me é muito caro também, mas... Sim, mas só isso será, é tema para... Mas lá está, são reestruturações que o país precisa e que o país tem, de uma vez por todas, dizer sim ou não, porque o que estamos há 40 anos no ninho, não é? A reforma das freguesias, boa ou má, devemos inverter ou não devemos inverter, isto depende muito do papel que nós queremos dar às freguesias. Depende muito do papel que queremos dar às freguesias. Mas, e agora eu julgo que, enfim, que alinho no teu otimismo, dá-me a ideia que o poder se começa de facto a aproximar do local, muito mais do que era antes. Há uns anos atrás, enfim. Aí assim, eu julgo que é fácil perceber que realmente está a haver uma aproximação ao local. Pronto. Por isso tudo, agradeço mais uma vez esta oportunidade. Da nossa parte, não e tudo bom para vocês e os leitores que usufruam também.
poder local nas constituições portuguesas. Nosso amigo, colaborador e participante aqui das lides da TVL, José António Oliveira Dias, apresenta-vos este trabalho e nós recomendamos, não por ser o Oliveira Dias, mas porque, de facto, nos parece ser uma compilação francamente de interesse. O nosso agradecimento já foi posto, resta-me agradecer a sua presença desse lado. Até ao próximo Verbos e Letras.